E aí galera, como vocês já sabem, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. E além disso, esse é também um mês muito especial, porque é o aniversário de 10 anos em que eu finalmente saí do armário e me assumi não só para toda a sociedade, mas principalmente para mim mesmo, e venho aprendendo desde então uma coisa que não é muito fácil, que é reconstruir o meu orgulho e o meu amor por quem eu realmente sou. E a gente sabe que chegar até aqui nesse estágio atual, onde teoricamente eu sou bem resolvido, muita coisa acabou acontecendo, não foi tão fácil e eu queria aproveitar então a oportunidade para compartilhar com vocês parte da minha trajetória. Vamos lá? Então vamos começar respondendo uma pergunta que sempre surge quando eu toco nesse tipo de assunto. Ela é uma pergunta clássica, que é: quando você ficou sabendo que era gay? No caso, quando eu fiquei sabendo que era gay, né? E a resposta é simples, a resposta é a mesma sempre, que é desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, desde quem eu sou. E é muito engraçado porque eu tenho uma memória muito boa para fatos da vida. Ela não é muito boa para decorar números nem nome de pessoas, mas quando se trata de lembrar de fatos da minha própria história, ela é ótima. E é muito engraçado porque eu comecei a abrir várias gavetas do passado para tentar entender muita coisa. E eu comecei a me perguntar qual era a lembrança mais antiga que eu tinha quando eu já me entendia gay, quando eu já tinha essa consciência. E aí eu comecei a pensar em muita coisa e lembrei de algo que faz muito tempo de verdade. Eu devia ter no máximo uns 5 anos. E eu lembro que era carnaval no Brasil. Eu lembro que eu estava em casa com meu pai e com a minha mãe. Nós estávamos assistindo os melhores momentos dos desfiles das escolas de samba. E eu lembro que eu vi uma mulher desfilando praticamente nua. Mas ok, né? Era ela dançando. De repente a câmera vira para uma outra ala onde tem vários caras sem camisa dançando. E eu lembro que eu, com 5 anos de idade, eu olhei para aquele cara e falei: nossa, que interessante. E se eu não me engano, era até o Miguel Falabella. Então, se um dia esse vídeo por um acaso chegar no Miguel Falabella, eu queria agradecer pela oportunidade. Porque foi vendo você dançando sem camisa que eu entendi que tinha algo ali. Parece brincadeira, mas entender isso mais tarde foi o que me fez perceber uma coisa muito importante, que é o que eu faço questão de dizer, que não é escolha, não existe esse papo de opção sexual, é uma condição sexual. Vocês percebem? Eu era uma criança de 5 anos de idade, eu não fazia ideia do que era sexo, eu tinha uma cabeça completamente pura, mas mesmo assim eu olhei para uma mulher dançando praticamente nua, de uma maneira bem sensual, e não senti nada. E da mesma maneira eu vi um cara simplesmente sem camisa dançando e aquilo aflorou em mim uma atenção e um interesse que foi natural. Você percebe, natural faz parte da natureza. Então isso aconteceu de uma maneira completamente despretensiosa. Não houve influência, não houve ninguém tentando me mostrar algo nesse sentido. Então, gente, eu acho que esse é o ponto mais importante que eu gostaria de deixar claríssimo nesse vídeo. É algo que eu sempre faço questão de deixar claro em outras conversas que eu tenho com mães que estão descobrindo que o filho é gay, ou com pessoas que estão se entendendo. Eu acho que esse é um ponto principal. Não é escolha. Eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, muitas outras coisas começam a ficar um pouco mais claras. E eu acho que por não compreender esse ponto é que surgem vários desentendimentos por aí afora. Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito é que existe uma preocupação muito grande, principalmente pela galera mais conservadora, de que as crianças sejam influenciadas pelos gays e aprendam a ser gays, né? Então, se por um acaso essa for a sua preocupação de quem está assistindo esse vídeo, eu já queria deixar claro desde então que fique tranquilo, durma tranquilamente, porque o seu filho ele não vai virar gay. Não é possível virar gay, não é possível ensinar o seu filho a ser gay, não é possível o seu filho aprender a ser gay, certo? Então isso é um ponto muito importante, se nasce gay. Agora, se por outro lado o seu filho tiver que ser gay, olha, se você for uma pessoa preconceituosa, essa talvez não seja uma notícia muito boa, mas se ele tiver que ser gay, ele vai ser e não tem absolutamente nada que você possa fazer com relação a isso. Existem muitos pais que tentam mudar a maneira com que o filho brinca, tentam mudar o brinquedo, tentam mudar o esporte em que o filho é interessado, ou tentam fazer o filho se interessar em outros esportes. E assim, são tentativas frustradas, né? Ah, o meu filho não vai dançar balé, a minha filha não vai jogar bola. Gente, são só brincadeiras, são só objetos de plásticos moldados ou em forma de boneca ou em forma de bola. E isso não tem o poder de maneira nenhuma de transformar a sexualidade do seu filho, você percebe? Entendeu? Então você, pai, você tem um poder muito grande de traumatizar essa criança, de fazer com que ela não se ame, de fazer com que ela adquira vários traumas durante a vida, ou
você pode fazer com que ela se ame, você pode fazer com que ela se respeite, que ela seja a melhor versão dela mesma. É muito importante que os pais entendam que eles não acertaram ou erraram na educação do filho, pelo simples fato de que ter um filho não é você comprar um carro importado onde você escolhe todos os detalhes do assento, todos os detalhes do painel e todos os outros detalhes customizáveis de acordo com o seu gosto. Não. Ter um filho é você se abrir para aquele ser que acabou de entrar na tua vida, é você ensinar a ter caráter, é você ensinar a ter amor, é você ensinar ele a respeitar o próximo, porque isso se ensina e isso se aprende dentro de casa. Mas ser gay definitivamente não está entre as coisas que é possível ensinar ou que é possível aprender, certo? Então se seu filho tiver que ser gay, ele vai ser gay. E nesse caso, se você perceber que o seu filho já criança apresenta traços de homossexualidade na personalidade dele, a melhor coisa que você enquanto pai pode fazer é já incentivar ele a se amar e a estimular para que essa pessoa cresça e seja a melhor versão dela mesma. E aí voltando um pouquinho para a história do carnaval que eu comecei a contar lá no começo do vídeo, eu lembro que quando mostrou outra mulher dançando, o meu pai, assim como o pai de vários outros garotos, ele achava que tinha que me ensinar a ser homem, né? Ele achava que tinha que me ensinar a ser macho. E aí quando essa mulher passou novamente dançando, ele pegou e falou: "Olha lá, filho, que mulherão!" E eu lembro que tinha uma expressão que eles usavam muito na época que era: "Olha lá, filho, que bicho bom." Bicho bom. Infelizmente essa era uma expressão utilizada. E eles achavam bonito, enquanto eu, criança de 5 anos de idade, repetia isso, né? "Ai, que bicho bom!" "Ai!" E eles achavam demais, davam risada. E naquele dia eu aprendi que era daquilo que eu deveria gostar. Eu me interessei pela figura masculina, mas era pela figura feminina que eu tinha que mostrar interesse. Então eu não só aprendi isso naquele dia, que era essa pessoa que eu deveria ser, mas eu aprendi também que a partir daquele momento eu tinha um segredo. A partir daquele momento eu tinha que fazer de tudo para manter aquele segredo bem guardado, e eu só não imaginava que seria tão angustiante, que seria tão difícil, porque eu teria que guardar esse segredo, na verdade, até os meus 18 anos de idade. E aí eu fui vivendo a minha infância, tentando me esconder o máximo possível, fui aprendendo isso, né, de que toda vez em que eu era muito espontâneo, que eu estava muito bem comigo mesmo, que eu era feliz, as outras pessoas elas apontavam para mim, davam risada, e então eu fui aprendendo com o passar do tempo de que eu não poderia mais mostrar quem eu realmente era. E isso tem um preço muito caro, porque você vai se cobrindo ao longo da sua existência de várias camadas de proteção, e depois você se livrar dessas camadas é realmente muito difícil, porque as brincadeiras que eu gostava eram outras, os meus interesses de um modo geral eram outros, as músicas que eu escutava eram outras dos meninos, então eu definitivamente era diferente dos outros meninos da minha idade. As minhas amigas, na verdade, eram todas mulheres, eu não me relacionava muito bem com os meninos, eu sempre me dei muito melhor com as meninas na escola. Eu vivia constantemente com uma torneirinha aberta na minha cabeça, pingando todos os dias, me lembrando que eu era gay, me lembrando que eu era diferente e me lembrando que uma hora eu ia ter que lidar com isso. Era como se fosse uma bomba relógio ativada e que de vez em quando eu conseguia esquecer que ela estava ligada e tentava viver minha vida normalmente, mas sempre que eu estava me sentindo bem, vinha essa lembrança do tipo: opa, olha lá, os seus pais estão orgulhosos de você por conta da sua formatura, por conta de alguma coisa que você fez, mas eles nem sabem quem é você de verdade, né, Felipe? Eles nem sabem que você é gay. Então isso sempre foi me colocando pra baixo. Viver dessa maneira sempre foi muito difícil. E eu fui crescendo, chegou a parte da adolescência, que é realmente uma parte muito crítica, onde eu era mais afeminado, mas aí eu tinha que fingir que não era. Então é muito complicado isso, porque eu fui mudando até o meu gestual, porque cada um lida com isso de uma maneira diferente. E na minha época, a maneira que eu encontrei sozinho, sem contar nada pra ninguém, era tentar despistar todo mundo. Então eu sempre fui motivo de piada, porque o Felipe ele não gosta de futebol, alguma coisa aí tem. O Felipe ele gosta de dançar Chiquititas. Gente, Chiquititas, eu tenho todos os CDs das Chiquititas até hoje. Eu não sei o que fazer com isso. E sempre foi motivo de piada, e eu aprendi que tentar disfarçar era a melhor maneira, porque pelo menos eu não era o alvo, né? O que é péssimo, porque, como eu disse, existe essa perda de espontaneidade que depois
é cobrada com juros. E eu fui crescendo, chegou a época onde se espera que você dê o primeiro beijo, e eu fui um dos últimos a perder o meu BV, e foi traumatizante. Acho que não só pra mim, mas também pras meninas que apareceram no meio do caminho, né? Então eu queria também aproveitar esse vídeo pra pedir desculpas pra elas. O todo era terrível, foi muito complicado. E eu fiquei não só com uma menina, mas fiquei com duas, com três, ia ficando, porque era o jeito que eu encontrava de me proteger. E nesses momentos em que eu ficava com uma menina, eu lembro que a galera da minha escola parava de encher mais meu saco. Então eu falava, nossa, que bom, o preço da paz é eu dar um beijo em uma menina, né? É ficar mais tranquilo. E eu lembro que nessa época eu até cogitei a hipótese de um dia, quem sabe na minha vida, eu casar com uma mulher e ter filhos e tentar manter uma vida normal para ter essa paz. Olha que ponto que a gente chega. Olha que perigoso que é você construir uma vida inteira em cima de nada, em cima de uma pessoa que não é você. E eu lembro que eu ficava pensando, gente, se essa coisa evoluir, né? E se ela quiser ir pra cama comigo? E como a gente faz quando chegar na hora de perder a virgindade? Porque por enquanto estamos falando só do primeiro beijo, ou dos primeiros beijos, mas o que a gente faz quando chegar ali na hora de perder a virgindade? Aquilo me dava um pânico, me dava uma crise de ansiedade. E eu tinha realmente dor de barriga, eu passava mal. Aquilo se manifestava no meu corpo de uma outra forma. Era uma somatização pura dessa ansiedade que eu aprendi a experimentar muito cedo. E aquilo me deixava num estado de estresse constante. Então a adolescência foi realmente um período assim onde eu não tenho tanta saudade do período da escola. Era bem estressante. Eu sentia como se eu tivesse o tempo todo tendo que me preocupar com esse personagem que eu construí em volta de mim para poder sobreviver. Mas a coisa foi melhorando. Eu comecei a observar que a gente vai para a escola todos os dias porque a gente é obrigado. A gente vai para o colégio sem questionar muito, a gente simplesmente vai. Mas quando eu fui chegando perto de concluir o ensino médio, quando eu fui chegando perto de ter que pensar numa faculdade, eu entendi que a partir daquele momento, tudo o que acontecesse seria responsabilidade minha. Eu via a minha vida como se fosse uma tela em branco, onde qualquer coisa que acontecesse ali, dali pra frente, eu seria o ator principal e responsável por aquilo. Então eu lembro que eu falei, tá chegando a hora de resolver isso. E eu não tenho opção. Até que eu comecei a passar por um processo onde eu meio que fui meu próprio psicólogo. E como eu falei, eu comecei a avaliar boa parte da minha própria história e entender que eu não tinha tido escolha nenhuma. De que aquilo não era uma culpa minha, de que não era uma opção sexual. Até porque eu tentei muito não ser gay. Isso eu posso falar com propriedade, eu tentei não ser gay, então não é possível. Hoje eu sou bem resolvido com relação a isso, ok, mas no passado eu não era, e eu não queria ser gay, eu tinha raiva de ser gay, eu não queria completar nem essa frase na minha própria mente, quando eu pensava, eu acho que eu sou, e não saía. Eu odiava pensar nessa possibilidade, eu me questionava o tempo todo pensando, mas por que comigo? Por que eu sou isso? Né? Porque você aprende que você é um xingamento. Desde pequeno na escola, a pior coisa que você pode chamar um colega seu, se você quiser ofender ele, é de bichinha, de viadinho. E aí quando você se pega sendo aquilo, você fala, mas por que eu não escolhi? Para pra pensar, quem é que em sã consciência, nos dias de hoje, ainda mais, ia escolher ser gay? Não é escolha, gente, não tem como ser escolha. Ter consciência disso, lembrar de todos esses detalhes foi fundamental para que eu tomasse as decisões que eu tomei na sequência. E aí eu tive uma sorte muito grande de me deparar com um filme que eu posso dizer que ele mudou minha vida. Foi um filme que me transformou. Eu simplesmente encontrei esse filme na internet, o nome dele é Summer Storm, Tempestade de Verão, é um filme alemão. E ele conta exatamente a história de um menino que está ali entre os 17 e 18 anos, que ele começa a se perceber gay, que ele tem que sair do armário e que ele está vivendo exatamente esse conflito. E teve uma cena em específico que foi a gota da água que faltava ali para acontecer uma transformação na minha vida. O personagem principal, que estava se descobrindo ser gay, ele vai conversar com um garoto que já era assumidamente gay e ele pergunta pra ele como é que tinha sido. E aí o menino que já era assumidamente gay há um tempo responde pra ele, fala, olha, não foi fácil, mas se você demorar muito, vai chegar uma hora que nem você vai saber realmente quem você é. E aquilo pra mim bateu muito forte, bateu de um jeito que eu não estava esperando que fosse bater. Então eu pensei, se eu começar a minha vida na faculdade agora contando mais mentira, eu não vou conseguir desmentir lá na frente, aí ferrou. Eu falei, eu tenho que aproveitar esse recomeço, eu tenho que aproveitar que eu tô entrando na faculdade agora e já entrar sendo gay. E aí eu lembro que nos dias que aconteceram depois disso, eu tava um sábado em casa à noite conversando com meu pai, eu já tinha completado os meus 18 anos de idade, e nós estávamos em casa simplesmente conversando sobre a vida. E aí eu decidi que era aquele momento
E aí, enquanto ele falava, eu já não tava mais prestando atenção no que ele tava falando, porque eu já tava pensando, é agora, vai ser agora, eu vou contar, vai acontecer, tem que ser nesse momento. E aí, quando eu abri a minha boca, que eu fui falar, tipo, então, que eu fui iniciar, a televisão tava ligada no Jornal Nacional, e aí o meu pai fez uma coisa que ele sempre faz, que é ele, pera, deixa eu ouvir o que vai acontecer. Começou uma matéria X que ele queria ouvir, e eu na hora travei, porque eu tinha começado a abrir minha boca. E aí eu lembro que eu pensei assim, bom, se quando terminar essa matéria ele lembrar que eu tava falando alguma coisa e mandar eu falar, eu falo. Agora, se terminar essa matéria e ele esquecer que eu tava falando qualquer coisa, eu fico quieto, eu não falo mais nada. E aí eu lembro que terminou a matéria e eu tava pensando mil coisas na minha cabeça naquele momento. E na hora que acabou a matéria, ele simplesmente olhou pra minha cara e falou, continua. Nessa que ele falou continua, eu não sabia como dar início a essa frase. E saiu uma coisa meio torta, foi uma batida de fusca, conforme um amigo meu fala. Eu lembro que passou milhões de pensamentos na minha cabeça naquele segundo. Eu pensei em falar que eu era bi, porque na minha cabeça falar que a bi era menos pior do que se assumir 100% gay, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não era bi, que eu tava só tentando fazer aquela dívida a prazo. E eu pensei comigo na hora, não, se a gente tá numa chuva pra se molhar, vamos pagar essa porra aqui à vista mesmo, e eu vou falar de uma vez que eu sou gay. E aí eu peguei e falei pra ele, pai, tem uma coisa pra te falar, mas é um segredo, não conta pra ninguém. Aí ele já começou a ficar tenso. Ele falou, não, pode falar. Eu falei, não, mas é pra ninguém. Ele não fala. Eu falei, não, mas é ninguém real, é ninguém. Ele falou, conta porra, que aí ele já tava desesperado. E aí eu peguei e falei pra ele, e se eu não for 100% hétero? Não sei, gente, foi o jeito que saiu na hora, foi o jeito que eu consegui começar o papo. E aí ele virou pra mim, você não gosta de meninas? Aí eu, não. Gente, uma tonelada estava começando a sair das minhas costas. Um peso de anos estava começando a ser retirado. E aí eu lembro que dali pra frente se iniciou um papo, onde eu não lembro muito da ordem das coisas, mas eu lembro que ele tinha uma preocupação de quem realmente não entendia absolutamente nada por ser gay, e aí eu lembro que eu meio que também esclareci pra ele algumas coisas, e aí ele perguntou pra mim, mas aconteceu alguma coisa com alguém? E eu falei, não. Ele falou, não, aconteceu alguma coisa com alguém? Pode me contar. E eu falei, não aconteceu nada com ninguém. Ele não me conta se aconteceu alguma coisa com alguém. Eu falei, não aconteceu nada. E realmente não tinha acontecido, gente. Eu nunca tinha beijado um menino. Eu cheguei ao ponto de contar pro meu pai que eu era gay e nunca tinha dado nenhum selinho em ninguém. E aí ele virou e falou assim, tá, mas então como é que você sabe? E aí eu virei e falei assim, porque é uma coisa que você não precisa experimentar pra saber. Pelo menos eu não precisei experimentar pra saber. E aí eu lembro que ele respirou e falou, acho que se você chegou ao ponto de contar pra mim, é sério mesmo. Eu falei, E eu tinha muito medo da reação do meu pai. Meu pai, ele sempre foi muito explosivo, ele sempre foi um homem muito rígido. Só que, graças a Deus, ele foi aprendendo a deixar o coração dele amolecer com o passar do tempo. Ele aprendeu muito durante a vida, mas ele sempre foi bem machista, na real, né? Eu lembro dele soltar comentários, assim, em casa, quando surgiu aquele papo do Rick Martin ser gay. Eu lembro dele falar, isso é falta de levar umas borrachadas, isso é falta... Óbvio que hoje em dia nem ele assume que comentou isso, né? E eu até acredito que ele nem lembra de verdade que ele falou esse tipo de coisa. Mas é porque ele falou que ele achava que ele, como homem, macho alfa, deveria falar. Só que pra mim aquilo me marcou muito. Eu lembro que eu era criança e que eu ouvi aquilo e falei, caralho, deixa chegar a minha hora, eu tô fudido. Então isso durante a minha infância e minha adolescência só criava mais e mais pressão, mas eu não consegui aguentar. Graças a Deus que eu não consegui aguentar e tive que falar. E contei. E pra minha surpresa ele aceitou muito bem. Ele me abraçou e falou que ia ficar tudo tranquilo. E que ele tava do meu lado pro que... E que ele estaria do meu lado para o que viesse a acontecer. E eu lembro que eu nunca me senti tão bem na minha vida. E aí eu lembro que a gente terminou essa conversa, ele ficou pensando muito sobre o assunto, pra ele foi um choque muito grande. Eu tava ensaiando há 18 anos pra poder falar isso, mas ele
foi pego de surpresa porque ele realmente não desconfiava, mas eu lembro que eu tive a sorte dele simplesmente me acolher sem pensar 2 vezes. E aí eu lembro que depois eu fui dormir. E no dia seguinte a sensação de acordar e saber que uma outra pessoa sabia daquilo e que depois de 18 anos de idade aquilo já era um segredo que não era só meu, foi uma sensação muito boa, foi uma sensação muito leve. Eu lembro que eu realmente era uma nova pessoa e eu estava pronto para iniciar minha vida. E eu estava pronto para descobrir parte desse mundão de uma maneira mais leve, tendo a sorte do meu pai estar ao meu lado. Chegou o dia de eu contar pra minha mãe, e é muito engraçado eu contar esses detalhes porque não existe regra, cada um percebe como funciona a sua própria vida e vai levando de acordo como dá pra ser levado. Eu lembro que eles falavam, conte primeiro pra mãe. Aí eu fui lá e contei primeiro pro pai. E aí eles inventaram uma outra regra que é nunca conte pra sua mãe no Dia das Mães. Pois foi o que eu fiz na sequência, juro que não foi planejado, simplesmente aconteceu. Nós estávamos conversando no Dia das Mães e o assunto passou por aí. E aí eu senti que não era hora de adiar mais. Então eu com 18 anos de idade fui lá e falei, então mãe, sou gay. E aí pra minha mãe foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha me assumido pro meu pai, então eu já estava mais leve, eu não estava carregando aquele peso tão grande dentro de mim. Eu também tive a sorte da minha mãe me aceitar e foi muito tranquilo, ela conversou comigo, também expressou preocupações que eu acho que muitas mães e pais também têm com relação aos filhos quando sabem que eles são gays, que é mais uma preocupação com relação a esse mundo que a gente vive, mas eu tive a sorte dela me aceitar também, e isso foi muito importante. Por isso que eu gostaria de deixar essa mensagem para todos os pais. Se você, por um acaso, souber que seu filho é gay, acho que você, enquanto pai, vai ficar orgulhoso de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, e fazer o que todo pai deveria fazer, que é simplesmente assumir o próprio filho e dar força para que eles simplesmente sejam quem eles são. Principalmente quando você às vezes nem imagina que ele já vem enfrentando uma batalha de ansiedade, de crises e de coisas existenciais que é pesada, né? Que a gente já ouve muita coisa lá fora que preocupa muita gente. Então ter esse acolhimento dentro de casa é essencial. E é muito engraçado como a gente vai evoluindo com o passar do tempo, né? Esse Felipe com 18 anos de idade, ele achava que todo mundo tinha que sair do armário ao mesmo tempo, ele achava que todo mundo tinha que sair do armário correndo, que tinha que ser uma manada organizada de viados saindo do armário no mesmo segundo, porque realmente, se isso acontecesse, o mundo ele seria obrigado a entender os gays de outra forma, porque você ia ter gays saindo do armário de diversas profissões, de diversas classes sociais, e as pessoas se surpreenderiam com saber que muitas delas já conhecem um gay e de repente nem sabem. Então essa era a visão desse Felipe com 18 anos de idade. Mas hoje em dia, eu, na minha versão um pouco mais madura, eu entendo que nesse Brasilzão afora nós temos aí diferentes tipos de realidade. E justamente por isso eu acho que cada um tem que se respeitar, cada um tem que saber da própria história e cada um tem que respeitar também o próprio tempo, respeitar esse time interno e se resolver só quando tiver se sentindo confiante para isso. Porque independente de qualquer coisa, independente de quanto tempo leve, eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês caminhem rumo à autoaceitação, rumo ao respeito próprio, ao amor próprio, e que um dia vocês possam simplesmente olhar para o espelho e fazer sentido para a pessoa que vocês enxergam lá. É bem provável que sair do armário não seja a coisa mais fácil da sua vida, mas eu só quero que você saiba que independente da fase da vida que você estiver passando agora, ela vai passar. E que você nasceu para ser feliz e ninguém nesse mundo pode fazer você acreditar ao contrário, certo? Então eu sou o Felipe Pierrotti, essa foi parte da minha história e eu desejo do fundo do meu coração que não só no mês do orgulho LGBTQIA+, mas no restante de toda a vida, vocês brilhem, se amem, se respeitem muito e principalmente sejam quem vocês são, beleza? Valeu!